Há ensinamentos que nos foram passados com medo. Histórias contadas para nos fazer sentir pequenos diante de Deus. Mas Neville Goddard nos convida a olhar mais fundo. Além das palavras, além dos símbolos. O chamado pecado original nunca foi sobre culpa. Nem sobre um erro cometido no início dos tempos. É sobre o esquecimento. O momento em que o divino, por amor à experiência humana, se esquece de si mesmo e desce ao mundo das formas para viver, sofrer, amar e finalmente lembrar. Nesta palestra, Neville revela que o pecado não é uma queda, mas o início da jornada de retorno. A história da alma que dorme, para um dia despertar como o próprio Deus. O assunto desta noite é o pecado original. Sem dúvida você já ouviu falar repetidas vezes que se trata de alguma violação sexual. Não tem nada a ver com sexo. É antigo, sim, mas não tem nada a ver com sexo. A Bíblia é um mistério. Você só pode entendê-lo conforme lhe é revelado ou acreditar quando lhe é contado por alguém a quem foi revelado. Não é um livro que você simplesmente pega e lê como faria com um romance. Como sabemos, existem 66 livros e você começaria pegando Gênesis e passaria por Apocalipse, e diria que é assim que é feito. Porque não é assim que a Bíblia realmente é apresentada. Todos os atributos da mente estão personificados na Bíblia, e você e eu os consideramos como pessoas, e não são pessoas. Todos os personagens são simplesmente personificações de atributos da mente, estados eternos de consciência. Portanto, devemos descobrir o primeiro estado que apareceu na Bíblia. Qual é esse primeiro estado? Pois foi contra esse estado que é o ideal que o homem pecou. Pecado significa errar o alvo, ou eu poderia não acreditar ou ignorá-lo. E estes são diferentes níveis de pecado. Conhecê-lo e não dar-lhe atenção é o estado mais grave. Ouvir falar disso e não acreditar, isso é um estado secundário. Nunca ter ouvido falar disso, esse não é realmente um caso grave. No entanto, todos carregam consigo certas responsabilidades. Portanto, devemos procurar na Bíblia esse estado inicial que foi apresentado ao homem. O homem ouviu, mas não acreditou. O homem ouviu e acreditou, mas não encontrou, e o homem nunca ouviu falar disso. Portanto, esse estado inicial é personificado como uma criança. Você lerá isso no capítulo 8 do livro de Provérbios. O Senhor me criou no início do seu caminho, no primeiro dos seus atos antigos. Há séculos atrás eu fui criado, no início, antes do início da terra. Quando ele traçou os fundamentos da terra, eu estava ao lado dele como uma criança, deliciando-me, sempre um deleite diante dele, regozijando-me em seu mundo habitado, deliciando-me com os filhos dos homens. Quem me encontra a vida e obtém o favor do Senhor. Quem sente minha falta se machuca, todos os que me odeiam amam a morte. Agora, isso é Provérbios 8 versículo 22, 36. Esse é o primeiro estado configurado. Como lhes dissemos na noite de terça-feira passada, Jesus Cristo não é uma pessoa. Jesus Cristo é este estado eterno, um estado de salvação e uma série de experiências místicas nas profundezas da alma. Se o homem a encontra, passa por esta série de experiências, que o leva a Deus. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o estado chamado Cristo Jesus. Mas ninguém vem, eu sou o caminho, não há outro caminho. Os primeiros cristãos foram chamados de povo do caminho, como nos é dito no capítulo 9 do livro de Atos e em todo o livro de Atos, o povo do caminho. Pois aqui está o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, aqui está um estado personificado como uma criança, como nos é dito no capítulo 11 do livro de Isaías. E uma criança os guiará. Versículo 6. Levá-los para onde? Leve-os ao Pai. Tudo é personificado. Bem, aqui está a personificação do estado inicial que era seu deleite eterno, deliciando-se com seu mundo habitado, regozijando-se sempre diante dele, deliciando-se com os filhos dos homens, esperando que o homem individual o encontrasse. Se o encontrasse, então viria dentro daquele homem que o encontrou o desdobramento da série que o levaria ao Pai.
Não há outro caminho para ir ao Pai senão através daquela série que ele estabeleceu. Então aqui, o primeiro estado, é o estado original. O homem ouve e não acredita. Paulo ouviu e Paulo não acreditou. Mas Paulo confessou então na sua primeira carta a Timóteo: anteriormente eu o blasfemei, e o persegui, e o insultei, mas recebi misericórdia porque agi ignorantemente e incrédulo. Eu não acreditei. Eu ouvi, mas simplesmente não acreditei. E então recebi misericórdia. E assim a misericórdia está em todos nós. Se você não recebe misericórdia, que o liberta completamente de seus atos horríveis, como ele confessou, bem, então é do estado extremo para o estado modificado porque ele nunca ouviu falar disso. Agora ouça este capítulo, o capítulo 12 do livro de Lucas, digamos, do versículo 46 ao 48. É a história de um mestre, e o mestre deu a conhecer a sua vontade aos seus servos. Um servo conhece a sua vontade, mas não a cumpre. Ele não age de acordo com o que sabe que o mestre deseja, então, quando o mestre chega, ele é severamente espancado. Outro servo não sabe, mas faz o que merece uma surra, mas é pouco aproveitado. Você não está livre da responsabilidade de cair em um estado, em qualquer estado deste mundo. Então estou na condição de pobre, tudo bem, vou colher o fruto da pobreza. Mas não sofrerei o espancamento num estado de pobreza comparável ao de vocês que sabem como usar a lei de Deus. Se você ousar presumir que é indesejado, sabendo que está apenas em um estado e sabendo disso, você deliberadamente se permite, por inúmeras razões, entrar em um estado em que se sente indesejado, espancado e pobre, então você realmente irá ser derrotado pelos acontecimentos e pelas circunstâncias da vida. Se você nunca ouviu e não sabe, não pode deixar de colher o fruto do estado, mas será uma surra leve. Será modificado, como lhes foi dito no versículo 48 do capítulo 12 do livro de Lucas. O 47º lhe diz que se você souber qual é a vontade do Pai, a vontade de Deus, e não a fizer, será severamente espancado. Agora, qual é o outro aspecto do qual Paulo falou onde ele recebeu misericórdia? Você pode exercitar isso. Então alguém não sabe disso. Paulo não sabia disso, ele confessou que não sabia disso e recebeu misericórdia. Tal como meu amigo de São Francisco, ele conhece um homem que nunca ouviu esta história, mas ele, meu amigo, ouviu. O homem está desempregado e quer a conta do jantar. Meu amigo prometeu a si mesmo que não daria $1 a nenhum mendigo em momento algum. Ele teve uma experiência quando era menino, aos 15 anos, tão fiel à tradição que não deu $1. Mas agora ele conhece essa história, ele não pode mais escapar simplesmente ignorando o pedido. O homem quer comida. O homem quer um emprego. O homem está necessitado. Bem, ele não pode ignorar isso e seguir sabendo disso. Ele é confrontado agora com um pedido. Ele tem que parar naquela rua e ver aquele homem com emprego remunerado, sabendo em seu coração que aquele seu ato imaginal tem sua própria hora marcada. Amadurece, florescerá. Se para o homem que não conhece esta lei parece tarde, parece demorado conseguir o emprego, então ele não está preocupado. Ele fez o que foi chamado a fazer, e embora pareça longo, ele esperará, confiante de que não será tarde, e que simplesmente florescerá completamente na vida daquele homem. Ele sabe isso. Então ele foi misericordioso e perdoou o homem. Se ele, sabendo o que sabe hoje, ousou ensinar esta lei a outros, pedindo-lhes que se juntassem a ele simplesmente para libertar o mundo, que conheceu um homem porque ele comeu uma boa refeição, o homem não o fez, e em vez disso de fazer isso, simplesmente ignorou e passou por ali, foi para sua própria casa onde está abrigado, confortado e tem uma despensa cheia, ele será responsabilizado. Ele não foi misericordioso. Então aqui está a história. O pecado original é ouvir essa história. A história da salvação é apresentada para nós nos evangelhos. Acompanhe a história de alguém chamado Cristo Jesus. Não é uma pessoa. Cristo Jesus é simplesmente o método de salvação de Deus. O primeiro estado que ele criou foi esse estado.
Ele está sempre diante dele como puro deleite, deliciando-se com os filhos dos homens, sempre regozijando-se diante de Deus, pois este é o seu único caminho de salvação. E então ele não improvisou depois de criar o mundo, antes de produzir qualquer coisa no mundo, ele criou os meios de redenção, e o meio de redenção é personificado como uma criança, e uma criança os guiará, até nós, Jesus Cristo. Esse é o método eterno de salvação de Deus. Então leia a história, e exatamente o que aconteceu com ele como pessoa aparente, isso vai acontecer com você. Agora como? Acredite. A primeira coisa é você ouvir e depois aceitar ou rejeitar. Rogo-lhe que aceite, apenas aceite, pois nos é dito no mesmo capítulo 8 de Provérbios. Quem me encontra, encontra a vida e obtém o favor do Senhor, quem sente minha falta se machuca, todos os que me odeiam amam a morte. Versículo 35. Ama a morte? Sim, eles amam este mundo mais do que qualquer outra coisa no mundo. E o mundo aqui que nos parece tão vivo, posso lhe dizer, é o mundo da morte. Estou falando por experiência própria, este é o mundo da morte. Então, eles darão qualquer coisa para prolongar o que consideram vida em 24 horas. Prometa a eles um mês, eles estão emocionados. Prometa-lhes um ano extra e isso é maravilhoso. E isso é a morte. Pois na minha visão, quando vi o mundo ainda não desceu aqui, e todos devem passar pela morte. Pois o mistério da vida é a vida através da morte, o mistério do grão de trigo é que ele deve cair na terra e morrer antes de poder ganhar vida. Se não cair no chão, fica sozinho, se cair na terra e morrer, produz muito. João 12 versículo 24. Então Deus cai no chão. Este é o chão, esta carne. O mundo da carne é o elemento da morte onde Deus cai na morte, neste terreno, chamado de ser carnal. E então aqueles que me odeiam amam a carne, eles amam a morte. E eles darão qualquer coisa para perpetuar, mesmo que apenas por uma hora, mais um suspiro no mundo da morte. Aqueles que ouvem sabem que o Espírito é o elemento da ressurreição e, portanto, não estão completamente apegados ao mundo da morte. Mas quem ouve e faz tem vida. Aqueles que ouvem, mas não querem fazê-lo, são os condenados, severamente espancados. Espancado apenas para colocá-los de volta nos trilhos e colocá-los nas fornalhas da aflição, esses estados ardentes e ardentes. Aqueles que nunca ouviram falar dele não estão completamente isentos da responsabilidade de cair nesse estado, mas ele está modificado para eles. É diminuído para eles. Eles não estão tão feridos quanto aqueles que sabem disso e que não o fizeram. Portanto, o pecado original começa a ouvir essa história e rejeitá-la ou vê-la de certa forma. Por isso peço que não o rejeite, pois se você o encontrar, você encontrará a vida. No minuto em que você o encontra, toda a série desperta em você, e é o único caminho para o Pai. Então o único intermediário, na verdade, é o caminho, chamado na Bíblia de Cristo Jesus, que não é uma pessoa. É o caminho, uma série de experiências místicas tecidas na alma do homem, que o homem, individualmente, ao encontrá-lo, começa a percorrer. Ele passa por esses estados automaticamente em intervalos determinados, conhecidos apenas por Deus, o Pai. No final, ele desperta e é um com o Pai. Esse é o propósito. Deus está nos trazendo não apenas para o seu mundo, mas nos trazendo para o seu mundo como Ele mesmo. Então, no final, não há ninguém além de Deus. Porque o propósito de Deus é nos dar a si mesmo, como se não houvesse outros no mundo, só Deus e você, Deus e nós. Mas no final, nem mesmo Deus e você, ou Deus e eu, apenas Deus. Mas você, naquele momento, será Ele. Como nos foi dito, Ele deixa tudo e se apega à sua emanação, sua noiva, Gênesis 2 versículo 24. Pois somos sua noiva, como nos é dito no capítulo 54 do livro de Isaías. O teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o marido deve deixar tudo e apegar-se à sua esposa até que eles se tornem uma só carne, um só ser. Então no final, eles não serão nem dois, só você, e você será ele. Então Deus está se entregando a mim, Ele está se entregando a você. E no final,
quando ele completa completamente o seu propósito, só existe Deus, e você é Ele. Portanto, o pecado original é ter ouvido este maravilhoso primeiro estado. Ouça com atenção. O Senhor nos criou no início do seu caminho, no primeiro dos seus atos antigos. Há muito tempo, fui estabelecido no início, antes do início da terra. Quando ele lançou os alicerces da terra, então eu estava ao lado dele, como uma criança, diariamente era seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me em seu mundo habitado, deliciando-me com os filhos dos homens. Aqui estava o caminho personificado, realmente personificado, quando criança. Pois tudo neste mundo é Deus, e Deus é homem, portanto, tudo se torna homem, tudo é personificado. Então o primeiro estado que é personificado Deus é uma criança encantadora, e é o caminho para trazer o homem a si mesmo como ele mesmo. Parece bobo e estúpido, mas não quando você vai às profundezas da sua alma e vê essa personificação de todos os atributos da mente. Há 5 anos, quando minha filha estava no ensino médio, era um prazer acordar cedo todas as manhãs e preparar o café da manhã para nós dois, depois fazer uma pequena cesta de almoço para ela e depois despedir-se dela enquanto ela ia embora para a escola. Bem, esta manhã, depois que ela foi para a escola, voltei para minha biblioteca onde estou lendo minha Bíblia porque minha esposa dormiu até tarde e nos encontraríamos no brunch. Esta manhã, quando ela saiu e estávamos tomando um brunch, ela disse: "Tive uma experiência muito estranha esta manhã. Acordei, estava sentado na cama, você estava sentado na cama, e então minha mão se envolveu com outra mão. Você se virou, não pude ver o rosto de quem tinha a mão, mas você se virou e evidentemente o reconheceu. Você parecia conhecê-lo intimamente e me disse: Ora, isso é a morte. Então eu disse a você: Eu não quero morrer. Então eu disse a ela: Você tem medo de morrer? Ela disse: Não, não tenho medo de morrer, mas tenho assuntos pendentes. Eu não quero morrer. Eu disse: Tudo bem, se você não tem medo de morrer, tudo bem. Então as duas mãos se soltaram e, quando se soltaram, ela começou. Ela pensou que estava sentada na cama, ela pensou que eu estava sentado na cama ao lado dela, e então ela voltou a si. Esta foi uma experiência nas profundezas de sua alma, onde a morte foi personificada como a mão fria da morte. Você não ouviu isso? Você não ouviu falar do rei dos terrores, das mandíbulas da morte? Todos os poetas o usam. E aqui ela teve a experiência de uma mão real, a mão da morte, que eu, sentado na cama, no fundo de sua alma, o reconheci, e o conheci intimamente. Não tendo medo da morte, perguntei a ela: E você tem medo dele? Ela disse: Não, não tenho medo de morrer. Mas eu não quero morrer. Tenho assuntos inacabados. Naquele momento, quando ela não sentiu medo da morte, as duas mãos se soltaram e ela acordou. E eu não estava na sala, eu estava na minha biblioteca lendo minha Bíblia. Então eu lhe digo: todos os estados da Bíblia que chamamos de personagens são simplesmente personificações desses atributos infinitos da mente humana, que é a mente divina. Então, o que chamamos de criança que os lidera, uma criança os guiará. E eu estava ao lado dele como uma criança. E eu era diariamente seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me em seu mundo habitado, deliciando-me nos filhos dos homens. Então vem aquela afirmação maravilhosa: Aquele que me encontra, encontra a vida. Aqui estou me encantando entre todas as pessoas do mundo, tentando incentivar todos a me encontrarem. Se você apenas puder me encontrar, você encontrará a vida. Ele está pedindo a todos que acreditem nele. Como eu o encontraria? Acredite. Acredite no que eu lhe disse. Acredite que é realmente uma série de experiências místicas tecidas na alma de uma pessoa. Acredite. E se você acreditar, talvez esta noite você o encontre. Se você o encontrar esta noite, o primeiro, como uma pequena pétala de uma flor, se abre como uma experiência real. Depois de abrir você sabe por experiência pessoal que é verdade. Você nunca vacilará.
Então, num futuro não distante, uma segunda pétala se abrirá e todas se abrirão. Ao se abrirem, eles levam você a Deus, Deus Pai, e quando você chega lá, você é Ele. Portanto, toda a história está entrelaçada no homem. Não tem nada a ver com a sua violação de qualquer sexual, o que estaria implícito se você lesse a história de uma determinada maneira. Mas não é nada disso. E posso lhe dizer que a primeira chamada desobediência, que encontramos no 3º capítulo do livro de Gênesis, essa primeira desobediência foi Deus. Como nos é dito no capítulo 11, versículo 32 do livro de Romanos. E Deus entregou todos os homens à desobediência, para que pudesse ter misericórdia de todos. Portanto, não pense nem por um momento que alguma Eva ou algum Adão desobedeceu. Foi Deus quem desobedeceu. Deus ordenou a si mesmo, e a única maneira pela qual ele poderia realizar esse seu sonho fabuloso até florescer completamente era através da brincadeira. Deus entrou em cada um de nós. E Deus é quem desobedeceu. Ele sabia em seu coração que não poderia morrer, mas também sabia que teria a ilusão da morte no mundo da carne. E então Deus desobedeceu ao seu mandamento de Deus. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. E assim ele está imerso em todos nós como o nosso maravilhoso Eu Sou. Isso é Deus. E agora eles estão tentando descobrir o caminho de volta. Só há um caminho de volta e esse foi no começo. Ele escreveu essa história logo no começo. Deus me criou logo no início de seu caminho, o primeiro de seus atos antigos. Há muito tempo, fui estabelecido no início, antes do início da terra. Você quer dizer o caminho da salvação? Sim. O caminho da salvação foi o primeiro ato de Deus. Não foi improvisado. Não foi algo pensado depois do evento, foi antes de qualquer coisa ser produzida. E Deus está desempenhando todos os papéis, e ele escreveu detalhadamente os meios de salvação. E os meios de salvação. Você nascerá de novo, esse é o primeiro ato, no verdadeiro sentido da palavra, e nascerá do alto. Então virá outro ato. Ele lhe dará o que prometeu. Para provar o quanto ele te ama, ele te dará seu filho. Esse é o segundo ato. Então você é pai. Se você tem um filho, você é pai. Depois virá um terceiro ato. No terceiro ato, ele se revelará em você, a circuncisão espiritual, e você verá a verdadeira cabeça da criação, e você é isso. Você saberá exatamente quem você é, e você é ele. Você ainda estará vestido com uma vestimenta de carne, portanto, sua herança final será adiada até que você tire este véu pela última vez. Mas o véu foi rompido. Você o usará, mas ele está dividido, então você não estará tão excluído da visão da eternidade como estava antes da abertura do véu. E então todas as histórias contadas nos evangelhos a respeito de Cristo Jesus começam a se desenrolar em vocês, cada um. Então você saberá que Cristo Jesus não é uma pessoa. Cristo Jesus é o caminho, tal como nos diz o capítulo 14 do livro de João. Eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há possibilidade de ir ao Pai. Já tive inúmeras discussões por todo o país. Bem, afinal, Neville, você nasceu e foi criado como cristão na fé hebreu-cristã. Eles são um, o hebraico e a fé cristã estão ambos entrelaçados porque um é o cumprimento do outro. Mas, afinal, não me diga que os budistas não têm a mesma coisa e os hindus não têm a mesma coisa e os outros não têm a mesma coisa. E posso lhe dizer, enquanto estou diante de você, que só há um caminho. Só existe um caminho, e esta série de eventos é o único caminho para o Pai. Você nascerá do alto, você verá seu filho unigênito como seu filho, você será dividido em dois, de cima a baixo, a pomba descerá sobre você e o sufocará com carinho. Todas essas coisas acontecerão com você assim como está registrado que aconteceu com ele. Essa foi apenas a personificação do caminho. Isso não é uma pessoa. Ele personifica o caminho, do começo ao fim. Então, tudo o que for reivindicado dele você experimentará. Quando você vivenciar isso, você contará,
contará da melhor maneira possível, na esperança de que eles acreditem. Alguns acreditarão e outros não acreditarão. Mas posso lhe dizer, em nosso mundo onde vivemos agora, você já ouviu isso e tem. Depois de ouvir isso, você assume total responsabilidade por todos os estados em que se enquadra. Você será espancado severamente porque ouviu isso. Se você nunca ouviu isso, o julgamento não seria tão severo. Leia com atenção quando voltar para casa e aqui está a história. Acho que é dia 18 de Mateus. Um rei reúne seus servos. Ele quer todas as contas acertadas. Um servo lhe devia 10.000 talentos, e ele não tinha, então o rei ordenou que o homem, sua esposa e filhos fossem vendidos, e tudo o que tinham, para acertar a conta. Ele caiu de joelhos e implorou ao rei paciência e misericórdia. Então ele iria, se o rei fosse paciente, pagaria a tempo. O rei ouviu seu apelo e o perdoou-o completamente. Então o homem saiu e viu um homem que lhe devia 100 denários, agarrou-o pelo pescoço e exigiu pagamento imediato. O homem não pôde pagar e mandou colocá-lo na prisão como devedor. E quando o rei ouviu que aquele que ele perdoou fez a outro que devia apenas 100 denários, e não 10.000 talentos, então ele o tratou severamente e o jogou na prisão até que todo o talento fosse pago. Mateus 18 versículo 23. Então eles sabem orar desta maneira: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aquelas. Apenas perdoe o outro. Pai, perdoe-nos na proporção da nossa capacidade de perdoar o outro que nos deve. Então, quando você conhecer alguém neste mundo, não importa quem você outro, não passe por aqui. Não custa um centavo, custa apenas um ato imaginário. Isso levará apenas um segundo. Então pense em alguém que agora precisa de algo neste mundo, mas em qualquer pessoa no seu mundo, e imagine que eles são como você gostaria que eles fossem, mas todos e não levantem um dedo para que isso aconteça. Acredite em Deus. Deus é criativo. Esse seu ato imaginal tem um pequeno intervalo de tempo entre o ato imaginal e sua realização. Como toda visão no mundo, a visão tem sua própria hora marcada, amadurece, florescerá. Se parecer longo, espere, porque é certo e não tardará. Abacuque 2 versículo 3. Assim, em seu ato imaginal em relação a qualquer pessoa neste mundo, torne-o amoroso e totalmente maravilhoso. E se você fizer isso, então o abandone. Está feito. Sem o conhecimento ou consentimento do homem, você fez isso por ele. Perdoe todos os seres do mundo e, assim como você perdoa os outros, o Pai Celestial perdoa você. E então você pode não saber, mas no momento em que fez isso, está realmente feito, embora ainda não tenha aparecido no mundo dos efeitos, nesta intensidade muito, muito baixa. Isto é muito baixo. Mas você acredita e tenta. Mas você foi exposto a isso, e ninguém que tenha sido exposto a isso a partir daquele momento está livre de uma surra severa. Se você não estiver exposto a isso, a surra é leve. Se você for exposto a isso e sentir pena de si mesmo, a surra será muito forte. Nenhum homem pode se dar ao luxo de sentir pena de si mesmo ao ouvir que estes são estados infinitos de consciência nos quais a alma, movendo-se para Deus, cai, consciente ou inconscientemente. Então, se você sentir pena de si mesmo sabendo que está em um estado, quando alcançar o fruto desse estado, ele realmente será grave. Portanto, peço-lhe que não sinta pena de si mesmo, que não sinta pena, simplesmente saia de um estado para outro e se perca nele como se fosse verdade. Num futuro não distante, você colherá os frutos desse estado. Pois ouça o que ele nos diz. Você conhece a árvore pelos seus frutos, a árvore boa dá frutos bons, e a árvore má dá frutos maus. Então, se isso é realmente certo, que esta é a lei da colheita idêntica, que estou num estado e não posso colher o fruto de qualquer estado que não seja aquele estado para o qual entrei consciente ou inconscientemente, então nós experimente esta noite. Pegue alguém neste seu mundo que você gostaria de ajudar e veja-o como você gostaria de vê-lo, como gostaria de ver qualquer pessoa, e acredite na realidade do seu ato imaginal e esse ato acontecerá. Passar com a mesma certeza que estou aqui.
Mas você é responsabilizado por isso. Você deve fazer isso. Portanto, o pecado original é ter ouvido esta história do plano de salvação de Deus. Preparei um caminho para o retorno dos meus exilados. A primeira coisa que fiz, disse ele, foi preparar o caminho. Eu não os bani e depois inventei um jeito, improvisei um jeito, eu preparei o caminho no começo. Ele planejou tudo o que saiu e como será estabelecido. Então ele preparou o caminho, e o caminho nos é contado na história de Jesus Cristo. Então nós o lemos, e as igrejas nos encorajam a lê-lo como a história de um homem. Não, a história de Jesus Cristo é como um ator num palco. Quando ele atravessa o palco, ele representa um papel, e o público entende ou não. Se eles não entendem, não são responsabilizados. Se eles entendem e não acreditam, então a surra é severa. Se eles entenderem e fizerem um esforço, mas ainda assim não o encontrarem, então leia o segundo. Primeiro. Quem me encontra tem vida e obtém o favor do Senhor, quem sente minha falta se machuca, isso não é fatal, ele se machuca, todos os que me odeiam amam a morte. Eles podem odiar a história depois de ouvi-la, pois gostam das panelas de carne. Eles gostariam de estar aqui mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Posso dizer-lhe por experiência própria que quando entrei no mundo e vi pessoas que ainda não haviam descido tão baixo, pois este é o limite da opacidade, este é o limite da contração, quando falei com elas, elas pensaram que eu estava dizendo histórias altas, altas. Eles não podiam acreditar que eu tinha acabado de vir deste mundo e que voltaria a este mundo porque vim para lá conscientemente. Então, quando olhei para eles e os vi, alguém que esteve aqui anos atrás me disse, nunca o encontrei aqui, ele era alemão, Heine, você conhece as obras de Heine, e Heine me disse. Sabe, Neville, eles não falam da terra como terra, eles chamam a terra de floresta e não acreditam que alguém que alguma vez vai para Voodlan poderia voltar para o que eles chamam de vida. Porque a floresta, é a terra, é o limite da contração, o limite da opacidade, e então quem está aqui está na floresta. É uma conquista tremenda estar aqui porque você não pode dar meia volta e ouvir essa história e encontrar Deus até chegar aqui. Você deve atingir o limite da contração antes de poder ouvir a história da salvação. Enquanto você está aqui, você ouve e acredita. É uma série de experiências místicas na alma do homem que o leva de onde quer que você esteja quando o encontra, até Deus, e chegando lá, você é um com Deus. Não há nada além de Deus. Portanto, todos os personagens da Bíblia são personificações dos infinitos estados mentais, desses estados de consciência. Mas o primeiro estado que ele criou foi o caminho da salvação, e ele o personificou para seu próprio deleite quando criança. E posso lhe dizer que é uma delícia quando você vê a criança. É infinitamente belo e é a personificação deste estado. Pois ela vem primeiro e quando você a encontra e tem a experiência do seu próprio nascimento do alto, aí vem a criança. É um bebê. E uma criança os guiará. Eles falam disso como criança, mas a palavra traduzida como criança é na verdade um bebê. E o bebezinho os guiará através de uma série de experiências até o cumprimento de tudo isso, onde ele despertará como Deus. Portanto, a primeira coisa que ele criou foi o caminho da salvação, personificado para nós quando criança, mas que nos foi contado na Bíblia como uma pessoa chamada Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus não é uma pessoa, mas o caminho da salvação. Eu sou o caminho, ele é obrigado a dizer. Mas não sei o caminho. Bem, eu sou o caminho. O caminho para quê? Bem, o caminho para tudo, mais especificamente para o Pai. Eu sou o caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, mais ninguém. Então você não pode chegar ao Pai a menos que venha desta maneira e este é o caminho. Ele marcou para você. É assim que você vem. Então você acredita na história. Acredite na história e você poderá encontrá-lo esta noite. E quem me encontra, encontra a vida, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E então você tem vida em si mesmo. Então amanhã, chegando ao Pai que tem vida em si mesmo, e você é um com o Pai, você tem sido vida em si mesmo. E então você pode animar qualquer coisa no mundo,
fazer qualquer coisa ganhar vida. Enquanto isso, acredite. Acredite, eu prometo a você que é meu desejo sincero que antes de deixar esta plataforma, sempre que eu a deixar no futuro, que muitos de vocês, se não todos vocês, possam me dizer que tiveram a mesma série de experiências porque vocês tenham que tê-los de qualquer maneira. Mas não consigo pensar em nenhuma emoção maior para mim do que ouvir você me contar que aconteceu comigo ontem à noite e me contar a história que sei que você vai me contar. Porque todos devem ter e ter, então você está a caminho do Pai, e quando você chega lá, você é um com o Pai. Porque sou um com o Pai, quando você chega lá, você e eu somos um, e ainda assim não perdemos nossa individualidade distinta. Porque é o mesmo Pai, então temos o mesmo Filho. E foi assim que ele configurou tudo no começo. Antes de fazer qualquer coisa, ele criou esse estado. Agora vá a este nível e pense em um amigo que você gostaria de ajudar. Deve haver algum amigo que hoje sabe que gostaria de ter um emprego remunerado. Independentemente do que ele ganhou no passado, independentemente dos números que você vê nas manchetes dos jornais hoje, esqueça isso. Tudo é possível para Deus. Eu não me importaria se você dobrasse o número de desemprego em 10, isso ainda não impede que seu ato imaginal funcione. Mas você pega um amigo, traz-o à sua mente, e vê-o e vê-la empregada de forma remunerada, ganhando mais do que jamais ganharam antes. Não levante um dedo para fazer isso, mas apenas imagine que é assim. Deixe assim e acredite em Deus. Deus é a sua maravilhosa imaginação. Deus é o seu maravilhoso eu sou que está imaginando. Então acredite, acredite. Saiba em seu próprio ser que é necessário um intervalo chamado incubação entre o que você imaginou e a realização, o nascimento, desse estado. Portanto, não fique ansioso no intervalo. Você imaginou. Você ainda está imaginando. Você continuará a imaginar isso até que o que você imaginou seja completamente exteriorizado em seu mundo. Experimente agora com alguém. E não conte a eles o que você fez. Não peça nenhum elogio. Não conte a ninguém neste mundo o que você fez. Sem o conhecimento deles, sem o consentimento deles, você seja misericordioso. Você é encorajado a ser misericordioso. Deixe-me lembrá-lo daquele primeiro capítulo da carta de Paulo a Timóteo. Eu blasfemei, persegui, insultei, mas recebi misericórdia porque agi ignorantemente na incredulidade. 1 Timóteo 1 versículo 13. Tudo bem, agora você não vai agir de maneira ignorante e incrédula. Talvez ele tenha feito isso. Talvez ele pense que tudo isso é estúpido. Mas não discuta com ele. Talvez você tenha tentado persuadi-lo a vir aqui. Talvez você tenha tentado persuadi-lo a ler um dos meus livros. Talvez ele tenha achado tudo estúpido. Mas apesar disso, Deus é amor. Não importa o que ele fez ou o que disse. Agora você o traz à mente e o vê como alguém que tem um emprego remunerado. E não conte a ele o que você fez. Não deixe ninguém saber o que você está fazendo e permaneça fiel ao que fez. Ele conseguirá o emprego, mesmo que não saiba que você o fez. Realmente não importa. Tente. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.